Na vasta e imponente fazenda das Palmeiras, o silêncio não era a ausência de som. Era uma presença sufocante. O casarão do coronel Horácio de Medeiros se erguia como um monumento à riqueza, mas dentro daquelas paredes de adobe e cal, o ar pesava como chumbo. Havia um quarto no final do corredor leste, um cômodo que permanecia trancado, vazio de móveis e de vida, mas transbordando de um segredo que o cão da família, o imenso barão, jamais permitiu que fosse esquecido. Por que um animal passaria noites inteiras rosnando para o vazio? O que havia debaixo daquelas tábuas de ipê que fazia o pelo do bicho arrepiar e os olhos do coronel fugirem de qualquer contato? Pois é, minha gente, a verdade tem uma paciência milenar. Ela espera o momento certo de brotar entre as frestas. Enquanto a casa toda fingia não ouvir os latidos e os olhares fixos do cão, uma jovem mucama, recém-chegada e com o sangue de benzedeiras correndo nas veias, sentiu que aquele silêncio era, na verdade, um grito abafado. E quando ela finalmente ousou erguer o que estava enterrado, o horror desenterrado não era apenas um corpo, era a prova de que a maldade humana não tem limites quando o assunto é manter as aparências. Prepare seu coração e segure a respiração. Essa é a história do que o coronel tentou apagar da existência, mas que o destino, através de um cão e uma mulher corajosa, decidiu trazer à luz. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Fica comigo até o fim. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Para vocês entenderem o peso dessa história, a gente precisa voltar para o dia em que a Isabel pisou pela primeira vez naquela fazenda. Ela era jovem, sabe? Tinha aquele olhar atento de quem foi criada ouvindo o estalar da lenha no fogo e as rezas de sua avó benzedeira. Isabel não via apenas o que estava na frente dela. Ela sentia o que as paredes guardavam. E olha, a fazenda das Palmeiras guardava muita coisa. O ar ali não circulava direito. Parecia que a cada passo que você dava, o passado tentava segurar o seu calcanhar. O coronel Horácio era o tipo de homem que não falava, ele sentenciava. Quando ele passava pelo corredor, os escravizados baixavam a cabeça, não por respeito, mas por puro instinto de sobrevivência. Ele tinha aquele chicote invisível na voz que fustigava a alma de qualquer um. E assim a Amélia. Ah, essa era pior. Ela era o gelo que queimava, sempre impecável, com seus vestidos de seda que faziam um barulho de serpente rastejando pelo chão. Mas os olhos eram duas pedras frias, sem um pingo de misericórdia. Mas o que realmente chamou a atenção da Isabel, logo na primeira semana, não foi a arrogância dos patrões. Foi o barão. O barão era um cão de caça enorme, um animal que deveria ser feroz, mas que vivia com o rabo entre as pernas toda vez que chegava perto do último quarto do corredor leste. Aquele quarto era o mistério da casa. Ele estava sempre trancado. Diziam que era o quarto das recordações. Mas ninguém nunca via o coronel ou a sinhá entrarem lá com uma flor ou uma vela. Era um vazio proibido. Toda noite, sem falta, quando o relógio da sala batia às 12 badaladas, o barão se sentava em frente àquela porta de madeira pesada. Ele não latia para o corredor, ele latia para o chão. Era um som sofrido, um uivo que parecia vir de dentro do peito, como se estivesse tentando conversar com alguém que a gente não conseguia ver. E o coronel? Gente, o coronel ficava possesso. Eu já vi homem ter medo de fantasma, mas o medo que o Horácio tinha daquele cachorro era algo sobrenatural. Ele saía do quarto de camisola, com os olhos injetados de sangue, e chutava o animal. "Cala a boca, bicho maldito! Não tem nada aí! Sai daqui!" Ele gritava, mas a voz dele tremia. A mão que segurava o candeeiro
Oscilava tanto que as sombras nas paredes pareciam monstros dançando. Isabel ficava observando tudo da fresta da porta da cozinha. Ela via o pavor no rosto do homem mais poderoso da região e pensava: se não tem nada ali, por que o senhor está com tanto medo? É aqui que a coisa começa a ficar tensa. A intuição da Isabel começou a formigar. Ela sentia um cheiro, sabe? Não era cheiro de coisa morta. Era um cheiro de mofo misturado com talco de bebê e tristeza. Um cheiro de algo que foi interrompido antes da hora. Certo dia, a sinhá Amélia chamou Isabel. Ela queria que a menina limpasse o corredor, mas deu um aviso que parecia uma ameaça. Lave o chão, tire o pó, mas não encoste na maçaneta do último quarto. Se eu te pegar sequer olhando para aquela fechadura, você vai desejar nunca ter nascido. Isabel assentiu, baixou os olhos, mas por dentro o coração dela parecia um tambor. A proibição é o combustível da curiosidade. E para alguém que carrega o sangue de quem cura e vê além, aquele aviso foi como um convite. Nesse momento, eu queria fazer uma pausa e te perguntar uma coisa. Você já sentiu uma energia tão pesada em algum lugar que o seu corpo inteiro pediu para você correr? Se você acredita que os animais conseguem ver coisas que nós, humanos, ignoramos pela nossa arrogância, clica no botão de gostei. Isso ajuda a gente a levar essas histórias de justiça e mistério para mais pessoas que, como você, não aceitam o silêncio diante da verdade. Pois bem, Isabel começou a limpar o corredor. Ela esfregava as tábuas de ipê com força, mas quando chegou em frente ao quarto vazio, o barão se aproximou. O cão não rosnou para ela. Ele apenas encostou o focinho na fresta entre a porta e o assoalho e começou a chorar. Um choro fininho, de cortar o coração. Isabel se ajoelhou ao lado dele e, por um segundo, ela esqueceu o medo da sinhá. Ela colocou a mão no chão e sentiu uma vibração. Não era um tremor da casa, era como se o chão estivesse respirando. Um sopro gelado passou pelas costas dela, mesmo com todas as janelas fechadas. Foi naquele momento que o incidente aconteceu. O coronel apareceu no topo da escada. Ele viu Isabel ajoelhada, viu a mão dela tocando a madeira perto da porta proibida. O rosto dele passou de pálido para um roxo de fúria em segundos. Ele desceu os degraus como um trovão. "O que você está fazendo aí, sua abusada?" Ele pegou Isabel pelo braço com tanta força que os dedos dele deixaram marcas. O barão latiu furioso, tentando defender a moça, e o caos se instalou. Horácio levantou a mão para dar um tapa no rosto de Isabel, mas no último segundo ele parou. Ele olhou para os olhos dela e viu algo que o paralisou. Ele viu que ela não estava com medo dele. Ela estava com pena. E isso, para um vilão orgulhoso, é pior que uma chicotada. "Saia daqui agora. Se eu te vir perto desta porta de novo, eu te mando para as minas." Ele esbravejou, empurrando-a para longe. Isabel correu para a senzala, mas a mente dela já tinha tomado uma decisão. O medo que ela sentiu não era das ameaças do coronel, mas daquela alma que parecia estar presa debaixo dos pés dele. Ela sabia que o barão não era louco. Ela sabia que o quarto não estava vazio. Naquela noite, enquanto o resto da fazenda dormia o sono dos injustos, Isabel se sentou no seu catre e jurou para si mesma. Ela ia descobrir o que os medeiros enterraram naquela casa. Ela ia dar voz ao que o coronel tentou silenciar, nem que isso custasse a sua própria vida. A escolha estava feita. Ela não seria mais apenas uma mucama. Ela seria a mão que arrancaria a máscara daquela família perfeita. Os anos na Fazenda das Palmeiras não passavam como em outros lugares, minha gente. Lá, o tempo parecia uma água parada, daquelas que vão ficando escuras e lodosas, escondendo o que tem no fundo. Enquanto o café trazia sacos e mais sacos de ouro para os cofres do coronel Horácio, a alma daquela casa ia apodrecendo. Vocês já viram isso?
Uma família que tem tudo por fora, mas que, por dentro, vive em um velório eterno que nunca acaba. A filha do coronel, a jovem Beatriz, cresceu como a joia da coroa. Bonita, educada nos melhores colégios, a imagem da perfeição. Mas o que ninguém dizia, o que nem ela mesma sabia, era que sua existência era metade de uma história. Para que Beatriz pudesse brilhar sob o sol da varanda, um outro ser, um sangue do mesmo sangue, precisou ser apagado como se fosse um erro de escrita. E é aí que a gente vê a covardia humana. O coronel e a sinhá Amélia tratavam a menina como uma princesa, mas toda vez que olhavam para ela, o que eles viam era o rosto do outro. Do menino que eles declararam morto, mas que enterraram como um segredo sujo. O coronel Horácio foi envelhecendo mal. O corpo dele continuava grande, mas parecia que ele estava sendo comido por dentro. Ele começou a ter acessos de fúria por qualquer coisa. Mas o alvo preferido era sempre o pobre do barão. O cão já não era mais aquele animal vigoroso. Ele estava magro, com o olhar perdido, mas a obsessão dele pelo quarto vazio só aumentava. À noite, o silêncio do casarão era cortado pelo som das unhas do cachorro arranhando o assoalho de ipê. Arranha, arranha, arranha. Era como se o barão estivesse tentando cavar um túnel para o passado. E a sinhá Amélia? Essa se tornou uma sombra de seda. Ela passava os dias vigiando os criados, mas a atenção dela estava sempre voltada para o corredor. Ela tinha um tique, sabe? Toda vez que passava pela porta trancada, ela apertava o crucifixo de ouro no peito e acelerava o passo. Se o coronel era a força bruta que tentava esmagar o segredo, a sinhá era a mente gelada que tentava mantê-lo selado sob camadas de mentiras e etiquetas sociais. Isabel, a nossa protagonista, estava no centro desse furacão silencioso. Ela já não era mais a menina nova na fazenda. Ela tinha aprendido a ler os sinais da casa. Ela percebeu que, nos dias de chuva, o cheiro de mofo que saía daquele quarto ficava mais forte, quase metálico. Ela notou que o coronel nunca deixava ninguém entrar lá, nem para espanar as teias de aranha que se formavam na fechadura. Mas o que mais intrigava Isabel era o comportamento de um antigo escravizado da casa, o velho Tião. Tião era o único que restava da época em que Beatriz nasceu. Ele vivia num canto, quase não falava, mas os olhos dele... os olhos do Tião carregavam um peso que Isabel reconhecia. Um dia, enquanto ela levava um prato de comida para ele nos fundos, o velho segurou o pulso dela com uma mão trêmula. Menina, ele sussurrou com a voz falhando. O que o chão come, o céu não esquece. Aquele cachorro não late para o vazio. Ele late para a injustiça que não teve enterro. Isabel sentiu um calafrio subir pela espinha. Ela não precisou de mais nenhuma palavra. A conexão ancestral dela, aquele sexto sentido de quem vem de linhagem de benzedeiras, deu o veredito. Havia uma vida interrompida ali, clamando por descanso. A tensão na fazenda chegou ao limite quando o barão, num ato de desespero, avançou em um dos capatazes que tentou arrastá-lo para longe da porta. O animal estava fora de si. Ele protegia aquele pedaço de assoalho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O coronel saiu do escritório com uma espingarda na mão, o rosto transfigurado pelo ódio. Eu vou acabar com esse bicho hoje. Ele está amaldiçoado, ele gritava. Foi a intervenção de Beatriz, a filha, que salvou o cão. Ela se colocou na frente do animal, chorando, sem entender por que o pai odiava tanto um simples cachorro. Naquela tarde, o clima na fazenda das Palmeiras ficou elétrico. Parecia que o céu ia desabar a qualquer momento. Isabel viu o coronel e a sinhá discutindo baixo no escritório. A gente devia ter levado para longe Horácio. Eu te disse, o chão está falando, Amélia dizia com a voz embargada de pavor. Isabel estava do lado de fora, com um pano de chão na mão, ouvindo tudo.
Ela percebeu que o tempo da espera tinha acabado. Agora, eu quero que você pare e pense comigo. Até onde você iria para proteger a reputação da sua família? Você seria capaz de enterrar um inocente para não perder o seu status? Se essa história de segredos sombrios está mexendo com você, comenta aqui embaixo. A verdade sempre aparece. Isso mostra que você está atento aos sinais, assim como a Isabel. O momento do quase flagrante aconteceu logo depois. Isabel, aproveitando que a família estava jantando em silêncio mortal, deslizou para o corredor leste. Ela levava consigo uma pequena alavanca que tinha pegado na oficina e uma lamparina. O barão estava lá, deitado sobre o local exato, os olhos brilhando no escuro. Isabel se ajoelhou. Ela começou a tatear as tábuas. Uma delas parecia mais solta. O prego estava gasto pelo tempo e pela umidade. Ela encaixou a ferramenta. O rangido da madeira pareceu um tiro de canhão no corredor silencioso. Cric! Isabel parou, o coração saindo pela boca. Ela ouviu passos, passos pesados de botas. Era o coronel. Ele estava vindo. O suor frio escorria pela testa dela, queimando os olhos. Ela não tinha para onde correr. O corredor era longo e não havia frestas para se esconder. Barão, percebendo o perigo, fez algo extraordinário. Ele se levantou e começou a latir furiosamente para a janela do lado oposto, simulando que algo estava tentando entrar por fora. O coronel parou na metade do caminho, distraído pelo barulho externo. "Quem está aí?" ele gritou, voltando-se para a varanda. Foi o tempo que Isabel precisou para recolher a ferramenta, cobrir a fresta com o tapete do corredor e se encostar na parede, fingindo que estava apenas terminando a limpeza noturna. Quando o coronel dobrou a esquina do corredor, ele encontrou Isabel de pé, com a lamparina na mão, tremendo da cabeça aos pés. Ele a olhou de cima a baixo, os olhos cheios de suspeita. "O que você está fazendo aqui a essa hora, garota?" Isabel, com uma coragem que só os que buscam justiça possuem, respondeu. "O barão está inquieto, patrão. Achei que pudesse haver um bicho tentando entrar pelas frestas." O coronel rosnou algo ininteligível, chutou o ar na direção do cachorro e saiu. Mas o olhar que ele lançou para Isabel dizia uma coisa. Ele sabia que ela estava perto demais. O cerco estava se fechando. O segredo estava sufocando os medeiros, e Isabel sabia que a próxima vez que ela mexesse naquela madeira não haveria volta. Seria a revelação final ou a sua própria ruína. A noite em que tudo ruiu na Fazenda das Palmeiras não foi uma noite de tempestade barulhenta, daquelas que avisam que o mundo vai cair. Não, minha gente. Foi uma noite de um silêncio tão profundo que o barulho do sangue correndo nas veias parecia um trovão. O ar estava parado, carregado com aquele cheiro de terra úmida e o perfume doce e enjoativo das damas da noite que cercavam o casarão. Era o dia do noivado da Beatriz, a filha perfeita dos Medeiros. A casa estava cheia de flores, de vinhos caros e de gente importante da sociedade, mas lá no fundo, no corredor leste, o segredo estava batendo na porta, pedindo para sair. Isabel sabia que era aquela noite. Ela sentia no osso. Sabe quando você sente um arrepio que não é de frio, mas de aviso? Pois é. Enquanto os convidados riam no salão principal e a sinhá Amélia desfilava seu orgulho em forma de vestido de seda, Isabel deslizou pelas sombras. Ela não era mais a mucama que baixava a cabeça. Ela era a mensageira do destino. Nos seus braços, ela carregava apenas uma lamparina de óleo e a alavanca de ferro que tinha escondido sob o avental. No corredor, o barão já esperava. O cão não latia mais. Ele estava sentado, rígido como uma estátua de pedra, os olhos fixos na porta do quarto vazio. Quando Isabel se aproximou, o animal apenas deu um passo para o lado, como se estivesse abrindo caminho para uma rainha. Ela entrou. O quarto vazio cheirava a tempo parado.
Sabe aquele cheiro de papel velho misturado com poeira de décadas? Isabel colocou a lamparina no chão. A luz amarela e trêmula começou a dançar nas paredes nuas, criando sombras que pareciam dedos compridos, tentando segurá-la. O coração dela batia tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Ela se ajoelhou exatamente onde o barão costumava arranhar. Ali, naquele canto escuro, onde a luz mal chegava. Com as mãos trêmulas, Isabel encaixou a ponta do ferro entre as tábuas de ipê. O primeiro rangido foi agudo, como o grito de alguém que foi acordado de um sono profundo. Cric-cric. Isabel parou, o suor escorrendo pelas têmporas. Ela ouviu a música lá longe, o som de um violino tocando uma valsa alegre na festa de Beatriz. O contraste, minha gente. O contraste entre a festa lá fora e a necrópole que ela estava abrindo aqui dentro era de arrepiar a alma. Ela forçou mais uma vez. E mais uma. Até que a primeira tábua cedeu, revelando um buraco escuro e frio. Isabel aproximou a lamparina. O que ela viu primeiro não foi o horror, foi a beleza da maldade. Dentro de uma pequena câmara cavada no chão, perfeitamente selada para que nenhum cheiro escapasse, havia um pequeno caixão. Mas não era um caixão qualquer. Era de madeira nobre, de jacarandá, entalhado com anjos chorando. Sobre ele, um pano de renda finíssima, daquelas que vêm da Europa, mas que o tempo tinha transformado em farrapos cinzentos. Com as mãos geladas, ela abriu a tampa. O grito de Isabel ficou preso na garganta. Não era ouro, não eram joias. Lá dentro repousava o esqueleto pequenino de um bebê. Os ossos eram brancos como leite, delicados como porcelana, envoltos em mantas de batista bordadas à mão. Mas o que provava o crime não era apenas o corpo. Ao lado do crânio minúsculo, brilhava uma fivela de prata, uma joia de família, com as iniciais gravadas em relevo. DFM. Domênico de Medeiros. O nome que nunca foi falado. O filho que nasceu morto para o mundo, mas que foi assassinado pela vaidade dos pais. E o golpe final. Uma miniatura em pintura, um medalhão que caiu do meio dos panos, mostrando o rosto do coronel Horácio quando jovem. Era a prova da linhagem. A prova de que aquele ser, escondido como lixo sob o assoalho, era o herdeiro legítimo que a perfeição dos Medeiros não podia aceitar. Foi nesse momento que o silêncio do quarto foi estraçalhado. "O que você fez?" A voz veio da porta, fria como uma lâmina de gelo. Isabel se virou. Lá estavam eles. O coronel Horácio e a sinhá Amélia. Ele, com o rosto vermelho de vinho e ódio. Ela, pálida como um cadáver. As mãos apertando o pescoço como se estivesse sufocando. Eles tinham vindo conferir o silêncio, mas encontraram a verdade nua e crua. "O senhor o matou", sussurrou Isabel, as lágrimas escorrendo sem parar. "O senhor enterrou o seu próprio filho vivo debaixo dos pés da sua filha." O coronel avançou, a mão levantada para silenciar Isabel para sempre. Mas ele parou. Ele parou porque, atrás dele, na penumbra do corredor, apareceu Beatriz. A noiva, a filha perfeita. Ela estava com o vestido branco, a coroa de flores na cabeça, mas o rosto era uma máscara de horror. Ela tinha ouvido tudo. Ela olhou para o buraco no chão, olhou para o pequeno caixão e para a fivela de prata que Isabel segurava. "Papai?" A voz de Beatriz saiu pequena, quebrada. "Quem é Domênico?" O silêncio que se seguiu foi o mais aterrador de todos. O coronel Horácio tentou falar, mas a voz não saiu. Ele olhou para o chão, para o crime que ele tinha emparedado há 20 anos e percebeu que a sua fortaleza de mentiras tinha desmoronado. A sinhá Amélia caiu de joelhos, não por arrependimento, mas por vergonha. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando esconder a face da sociedade que ela tanto temia. O barão,
O cão que guardou aquele túmulo por anos entrou no quarto. Ele caminhou lentamente até o buraco, cheirou o ar e, pela primeira vez na vida, deitou-se e fechou os olhos. A missão dele estava cumprida. A verdade não estava mais presa. O grito que o coronel tentou abafar com tábuas de ipê agora ecoava por toda a fazenda, subindo pelas paredes e manchando para sempre o nome dos Medeiros. O clímax não foi de sangue, minha gente. Foi de alma. O momento em que o vilão percebe que, não importa quanta terra você jogue em cima de um pecado, ele sempre dará um jeito de florescer na hora da colheita. O que aconteceu depois daquela noite, minha gente, não foi uma história de tribunal ou de grandes julgamentos de homens, porque a justiça que caiu sobre a fazenda das palmeiras veio de um lugar muito mais profundo. Sabe aquela frase que diz que a mentira corre, mas a verdade alcança? Pois é. A verdade não só alcançou os Medeiros, como passou por cima deles como uma manada de gado enfurecido. A Beatriz, aquela moça que foi criada para ser a imagem da perfeição, não aguentou o peso do que viu. Imagina só, você descobre que toda a sua vida de luxo, seus estudos, seus vestidos e até o seu noivado foram construídos sobre o pequeno corpo de um irmão que você nunca soube que teve. Ela não gritou, ela não fez escândalo. Naquela mesma noite, enquanto os convidados da festa ainda cochichavam assustados pelos cantos, Beatriz arrancou a coroa de flores da cabeça e o véu de noiva. Ela olhou para o coronel e para a sinhá como se fossem dois desconhecidos, dois monstros que ela nunca tinha visto antes. No dia seguinte, antes do sol raiar, Beatriz pegou uma trouxa de roupas simples, renunciou a cada centavo da herança e foi embora. Dizem que ela nunca mais usou o sobrenome Medeiros e que passou o resto da vida cuidando de órfãos e crianças abandonadas, tentando, de alguma forma, compensar a vida que foi roubada de Domênico. E o coronel Horácio? Ah, esse teve o destino que os covardes mais temem. Ele não foi preso, porque naquela época o dinheiro comprava o silêncio dos juízes. Mas ele não conseguiu comprar o silêncio da própria mente. Ele enlouqueceu, minha gente. Enlouqueceu de um jeito triste de se ver. Ele passou a viver dentro daquele quarto vazio, que agora estava com o assoalho aberto. Ele se sentava no chão, no escuro, e ficava horas conversando com o nada, chamando pelo filho, pedindo perdão para um bebê que ele mesmo silenciou. Quem passava pelo corredor ouvia os sussurros dele. Domênico, olha o papai aqui. Domênico, volta para casa. Ele morreu meses depois, seco, minguado de alma, abraçado ao pequeno caixão de jacarandá que ele mesmo tinha mandado esconder. A sinhá Amélia, por outro lado, sofreu a morte que ela mais odiava, a morte social. A sociedade que ela tanto queria impressionar virou as costas para ela com uma rapidez assustadora. As mesmas damas que tomavam chá com ela agora atravessavam a rua para não a cumprimentar. A fazenda, sem o braço forte do coronel e com a fama de ser mal assombrada, foi a ruína. O mato tomou conta da varanda, as sedas mofaram nos armários e a sinhá terminou seus dias vivendo em um único cômodo da casa imensa, cercada por fantasmas e pela solidão mais amarga. O prestígio dela, que custou a vida de um inocente, evaporou como orvalho no sol. E a nossa Isabel? Pois bem, Isabel cumpriu a sua missão. Antes de deixar a fazenda para sempre, ela fez questão de que o pequeno Domênico tivesse um enterro digno, sob a sombra de uma gameleira sagrada, longe daquele assoalho frio e escuro. Ela levou o barão com ela. O cão, que passou anos sendo o sentinela da injustiça, finalmente encontrou paz. Dizem que ele nunca mais uivou ou latiu para o nada. Ele se tornou o companheiro leal de Isabel em suas andanças pelas matas, ajudando-a a encontrar ervas e raízes para as suas curas. Isabel entendeu que o seu sexto sentido
Aquele dom que ela recebeu de seus ancestrais não era um fardo, era uma ferramenta de libertação. Ela se tornou uma benzedeira famosa, respeitada por todos, porque onde Isabel pisava, a verdade florescia e a dor encontrava alívio. Essa história deixa uma lição que a gente nunca deve esquecer. A Terra pode esconder um corpo, mas o universo nunca esquece um crime. A maldade pode usar seda e morar em palácios, mas ela sempre terá o sono leve e o coração pesado. O coronel pensou que um pouco de madeira e pregos bastariam para apagar a existência de um ser humano, mas ele esqueceu que o amor e a justiça falam línguas que as paredes não conseguem abafar. Se essa história de coragem e redenção tocou o seu coração, se você sentiu a força da Isabel e a justiça tardia, mas necessária, que caiu sobre os medeiros, eu te peço um favor. Deixe o seu like aqui embaixo. Isso não é só um clique. É uma forma de honrar a memória de tantos Domênicos que foram silenciados pela história e de tantas Isabéis que ousaram levantar a voz. Se inscreva no canal para não perder os próximos segredos que a gente vai desenterrar juntos. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que o destino sempre dá um jeito de cobrar a conta? Não importa quanto tempo passe? A verdade pode demorar, minha gente, mas ela sempre vem. Como um cão que late na escuridão, ela não vai parar até que alguém abra a porta e deixe a luz entrar. Fiquem com Deus. Fiquem com a paz de quem não tem nada a esconder sob o assoalho. E até a próxima história.